Então, os Estados Unidos vieram com investigações da seção 301, estão colocando à mesa, que tem que ser discutidas pelo Brasil de forma técnica, política, competente, coisa que o governo Lula não tem, não sabe fazer, nem deseja fazer. É um governo de compadrios, roubos, sem austeridade, sem eficiência alguma, que destrói o país. Quais são os pontos dessa seção 301? Alguns pontos, culpa da incompetência do Lula e os abusos do STF, que é a imprensa culpada por validar todos eles. Outros pontos da seção 301 são questões colocadas pelo interesse americano que há como se debater e mostrar, não, negativo, vocês não têm razão. Então, quais são mais ou menos esses 7 pontos que eu vou trazer para vocês aqui? O primeiro que encabeça é o do violador de direitos humanos, expressamente Alexandre de Moraes, na seção 301, o primeiro ponto. Os abusos, as ilegalidades contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de opinião, que chegou fora da jurisdição brasileira, atentando contra cidadão americano e empresas americanas. Esse é o tópico número 1, que o Lula está do lado e o STF. A imprensa está falando isso? O que você tem que fazer? Punir esse ministro, parar com isso e impeachmentá-lo. Alguém fez isso? Nós queremos. Esse é o primeiro tópico da seção 301. Qual é o segundo tópico? Não há o combate à corrupção devida. Enquanto estava se perseguindo a direita, o Dias Toffoli estava anulando tudo ali da Lava Jato, das empreiteiras. Você acha que ninguém está vendo? Porque quando empresas do exterior, não apenas dos Estados Unidos, querem investir no país, não olha apenas para o mercado, olha para o setor judicial. Se a contenda for ao judiciário, como é que é tratado? No Brasil, há conflito de interesses, há compadrio, há parcialidade e juízes que são abusadores de autoridade. Esse é o segundo ponto que está aí o judiciário. Qual é o terceiro ponto? Leniência com crime e propriedade intelectual. O americano não quer suas marcas sendo pirateadas. Quem é o governo que cuida, que está sempre do lado do criminoso, que não combate? O governo Lula. Esses são os 3 pontos. Nós temos que cuidar disso para que não tenha práticas desleais com investimentos estrangeiros e não ataque a empresas estrangeiras no Brasil e no exterior pelas instituições brasileiras. Agora, quais são os outros 4 pontos? O PIX. O PIX foi inovação do governo Bolsonaro pelo Banco Central, que não tem taxação, tarifa ao cidadão brasileiro, que inovou no Brasil. Por que o americano é contra? Critica. Porque a Mastercard e o Visa, empresas americanas, pararam de ganhar. Isso a Febraban, que não está interessado no cidadão brasileiro, é de acordo. Só que nos Estados Unidos eles têm o Zelle. O Zelle é igual ao Pix, só que é das empresas, das instituições. Então isso é algo que tem que demonstrar ao americano. Não, isso aqui nós colocamos por uma instituição, Banco Central, para uma facilidade, a estrutura, a fiscalização para a lavagem de dinheiro, tem que sentar em negociação. O governo Lula vai fazer? Porque essa seção 301 foi anunciada para negociação em 1 mês. Vai fazer a defesa ou vai ficar falando só, reclamando na incompetência completa, querendo colocar para o Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição para negociar, para demonstrar o que é o Brasil. Só que o Flávio Bolsonaro só vai ser presidente em 1º de janeiro. Outro ponto, o etanol. O etanol, o americano tem etanol para vender ao mundo inteiro. E o Brasil tem o melhor etanol da cana-de-açúcar, do milho. Então tem que fazer uma análise técnica negocial. Nós temos que defender, como o americano defende. Tem que sentar na mesa de negociação. Questão econômica, comercial, que tem que ser trabalhada, discutida, e não apenas reclamar. Outro ponto, desmatamento. Desmatamento que eles batiam no governo Bolsonaro e havia contenção, no governo Lula subiu em 1000%. O desmatamento está ocorrendo agora. Agora, essa é uma questão americana? Isso é antiga. Essa é a questão nossa. O Brasil é a proteção alimentar do mundo e proteção energética do mundo, e o maior país com energia limpa. Se a gente tem um problema de desmatamento, é um problema nosso. Essa é a discussão. Só que eles querem botar. O Lula vai fazer algum tipo de discussão? Os incompetentes do Lula? E o último ponto está
tarifas proporcionais. Que o norte-americano tem razão, mas nós temos que demonstrar. Mas vocês são um país altamente industrializado. Nós estamos em industrialização. Nós precisamos de matéria-prima daí, vocês precisam daqui, derivados, manufaturados. Acho que a gente tem que proteger o nosso mercado, a nossa indústria, o nosso comércio. Há sempre o que debater, negociar e discutir. E não o governo Lula de incompetentes botar a culpa que é deles e do STF para o candidato à presidência, que só vai assumir a presidência em janeiro. Mais ainda, não é só o Brasil que está vindo com essas... que pode vir a ter esse tarifaço, que demora um mês para o prazo para implementar, tem que negociar, mais para frente são diversos outros países. Falam em 70 países, eu vi 59, acurando bem ali, tem 16 blocos, 15 países, além do Brasil, mais o bloco da União Europeia, que tem 27 países. Ou seja, é uma questão mundial que os Estados Unidos têm essa política, geopolítica, econômica, para fazer valer e proteger o seu mercado, que nós temos que dialogar, discutir, botar ali o peito na mesa e mostrar o que está certo, o que está errado e o que nós temos que fazer. Vai ser com esse governo Lula? Lógico que não. Só mentiras, desinformação e incompetência. E o problema é dessa imprensa que compra esse discurso do Lula ao invés de colocar a verdade.